Achei cruel, eu nem quero olhar. Mataram o Rei Jesus, mas esse não é o final. Na história que o mundo assistiu, brilhando a luz celestial, enfim meu Jesus ressurgiu. É Páscoa, o Cordeiro de Deus
apresentado como Messias e como Cordeiro que iria morrer, para cumprir Daniel, para cumprir Isaías 53. E ele faz isso. Ele cumpre tudo o que ele foi chamado para cumprir. Ele cumpre a lei. Eu não vim revogar, eu vim cumpri-la. E é por causa disso que nós estamos aqui hoje. Esses cálices, eles simbolizam exatamente o que o povo no deserto, o que o povo no Egito passou e o processo pelo qual nós fomos salvos da ira de Deus, porque o pecado nos condenava à morte, a morte eterna, nos condenava ao inferno. Assim como o povo ficou escravizado no Egito, nós, homens e mulheres, fomos um dia também escravos do pecado, afastados de Deus. E o Senhor nos chamou. Então esse cálice, primeiro cálice é a santificação. O Senhor nos chamou. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. João capítulo 15, ele declara isso. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês, eu os santifiquei. Santificar significa escolher, separar. Ele nos separou. Kadosh é a palavra. Então, esse primeiro cálice fala do momento em que Deus fala para o seu povo no Egito, através de Moisés, dizendo: olha, façam um jejum, vocês agora estão separados e vocês vão cumprir essas regras. E todos eles tiveram que obedecer aquelas regras. Pegaram um cordeiro, mataram um cordeiro, chamar aqueles que ouviram sobre a sentença de Deus, que era a morte dos primogênitos. E eles iriam comer assim, assado, pão sem fermento, ervas amargas, correndo, queima tudo que sobrar, porque essa é a Pessa, ou Páscoa. A palavra Páscoa, a palavra Pessa, significa passar por cima. Não é diferente daquela época, quando Deus, não foi anjo, irmãos, não foi anjo Gabriel, não foi Miguel, não foi anjo da morte. Esse negócio de anjo da morte não, irmãos. Morte é morte, não existe anjo da morte. A Bíblia diz que o Senhor fala: eu passarei pelo Egito e ferirei o primogênito das casas que não estiverem marcadas com sangue. Então o significado disso é que o sangue de Jesus sobre nós faz com que a ira de Deus passe por cima, não nos alcance. Você pode aplaudir Jesus por isso? A ira de Deus, ela é aplacada, porque Ele fala que a ira dele Ele vai vingar. Ele diz: olha, irai-vos, não pequeis, a vingança pertence a mim. O segundo cálice é o cálice da libertação. O Senhor libertou aquele povo com braço forte, libertou da escravidão, mas ali era escravidão de fato. E em Jesus nós temos a libertação das garras do pecado. Porque o pecado, irmãos, é a única coisa que nos afasta, que nos separa de Deus. Nada nos separará do amor de Deus. Altura, largura, profundidade, coisas do porvir, anjos, principados, nada disso nos separará do amor de Deus. Mas uma coisa tinha poder sobre nós: o pecado. Isso significa que nós paramos de pecar? Nunca mais eu pequei depois que eu batizei? Não, isso não significa isso. Chamando, e aqui fazendo uma aspas ao apóstolo Paulo: até quando levarei o corpo desta morte? Paulo sabia muito bem, nós não sabemos o pecado, mas ele cita: Senhor, eu tenho um espinho na carne. Todos nós temos. Todos nós tem algo que nos incomoda, tem algo que nos tenta. Todos nós temos um espinho. E eu quero dizer para você, Deus, assim como Paulo, Deus diz a você hoje: a minha graça basta, a minha graça é suficiente. Mergulhe na minha graça, receba do amor que eu tenho para você. Então, o cálice, que é o segundo da libertação, fala que nós somos livres da ira, mas também livres do pecado. O pecado agora é acidental, ele não tem poder sobre nós. Você pode dizer amém? Diga: o pecado não tem poder sobre nós.
Nós temos que entender que santificação é um processo até o céu. E ser declarado santo é algo que o sangue de Jesus fez, não são obras que você fez. Você não é santinho, você é santo. Amém? Você é kadosh, você é separado. Aqueles que justificou também santificou e os predestinou para ser como a imagem do Filho. Terceiro cálice é o cálice da restituição. Deus restituiu a nossa dignidade. Deus restituiu para nós o nome. Israel recebeu um nome, assim como eu e você também recebemos o nome Ben Adonai. O que é Ben Adonai? Filho de Deus. Qual é o seu nome, igreja? Filho de Deus. E a todos aqueles que o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você pode dar um aplauso a Jesus, o irmão mais velho? Filho de Deus. E para encerrar, esse nome que eu gosto demais, restauração. O quarto cálice é o cálice da restauração. Deus restaurou a identidade de povo. Hoje nós somos igreja do Senhor, nós somos a congregação de Cristo. E assim como Ele fez promessas para nós, nessa ceia Ele disse: olha, um dia eu vou voltar, e aí nós vamos tomar o último cálice que não está aqui também, que é o cálice de Elias. Esse nós vamos tomar no reino. Ele prometeu para nós um reino, Ele nos santificou, nos libertou, nos restituiu e nos restaurou. Essa palavra restauração, ela vai se cumprir quando o Senhor voltar e todos nós tivermos o nosso corpo glorificado. A semelhança de Adão quando foi criado e não tinha pecado ainda. Ele tinha um corpo incorruptível. Então a promessa de Deus no dia de hoje que nós celebramos a Páscoa é uma promessa de vida eterna, mesmo para aqueles que já se foram. Meus avós se foram, alguns irmãos do nosso meio se foram, mas o Senhor tem uma promessa para nós. E o que o Fernando acabou de cantar aqui, o relato de João, que nós vamos ler hoje, fala que Maria Madalena foi ao túmulo. Abra sua Bíblia, João capítulo 20, porque hoje nós temos consagração. Hoje vai ser tremendo. Eu vou tentar acabar 9h20. Tem 40 minutos. Hoje nós temos consagração de pastores, evangelista e diáconos. Ano que vem tem mais. Já disse para um futuro diácono lá atrás que ano que vem é ele. Amém? Tem mais. E todos os anos eu creio que Deus levantará homens e mulheres dispostos a servir a igreja, amém? A partir do versículo 16, disse-lhe Jesus: Maria. E ela voltando lhe disse em hebraico: Rabone, que significa meu mestre. E Jesus lhe disse: não me segure, porque ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e lhes diga: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Ao cair da tarde, aquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe a mão ao lado, as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram porque viram o Senhor. E novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Amém, Edilberto? E com isso soprou neles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não perdoarem, não serão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12,
não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, eu não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Então Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque do meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus respondeu: porque viu, você creu, mas bem-aventurados os que não viram, mas creram. É sobre você que está falando. Você pode dizer amém? Você pode dizer aleluia, louvado seja Deus. Bem-aventurados que não viram e creram. E Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém? Versículo capítulo 21. Depois disso, apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, e foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos. E ele disse: vou pescar. Eles disseram: nós vamos com você. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Então ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se no mar. E outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. E disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, me ama mais do que a todos esses? Aqui está a palavra. Novamente, Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Amém, pastor Gilberto? Não dá mais para pescar. Hoje é um divisor de água na vida daqueles que vão ser consagrados. Mais uma vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus respondeu: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama mesmo? Aquela hora Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado a terceira vez se ele amava, e disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo.
E disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Essa palavra, irmãos, ela é uma palavra específica para essa Páscoa em particular. Porque essa noite aqui, nós temos 6 diáconos, um evangelista e 2 pastores que vão ser consagrados nesse momento profético. Por que um momento profético? Porque eu creio num avivamento. Eu vou repetir, eu creio num avivamento que está vindo. Eu estava ontem em casa tomando café com o casal e começamos a falar algumas coisas sobre o final dos tempos. Eu falei: olha, o que eu estou vendo não é o fim, não. É o começo de um grande avivamento. E eu não estou falando isso da boca para fora, porque assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Brasil nunca esteve tão terrivelmente para baixo. Mas assim como o filho pródigo precisou estar ali alimentando porcos para cair em si, a nossa nação parece que está caindo em si. Nós já estamos vendo um reboliço começar nos Estados Unidos, berço do Evangelho. Não é Inglaterra, não é Alemanha, o berço do Evangelho para o mundo é Estados Unidos. E os Estados Unidos começou a cair em si. As pessoas começaram a buscar o Senhor. E eu creio que nesse tempo, irmãos, por mais que a nossa fé tenha sido bombardeada, nós não a perdemos. Nós continuamos firmes e inabaláveis. E assim como Abacuque declarou, ainda que a figueira não floresça, que dê tudo errado, nós ainda assim como Abacuque, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Você pode aplaudir Jesus? Eu estou vendo isso. A gente vê os crentes levarem burdoado e ficar em pé, levarem burdoado e ficar em pé, a nação tentarem colocar a nação de joelhos e a nação não se dobrar e ficar de pé. É por isso que Jesus, quando olhou, e ele disse, quando ele olhou a plantação de trigo: olha como é que está essa plantação. Estão brancos para a colheita. Vamos orar para que Deus envie ceifeiros para essa colheita. O chamado pastoral, diaconal, ele não é um título. Pedro não recebeu um título. Pedro nunca foi papa, não é papa, nunca vai ser. Pedro era enviado, Pedro era apóstolo. Ele recebeu de Jesus um ministério tremendo, e que eu tenho muito orgulho de ter o mesmo ministério, que é de pastor. Ser pastor, amados, não tem nada a ver com você receber honra, mas tem tudo a ver quando você abre mão da honra para servir. Ser pastor, irmãos, não é difícil, apesar de muitos de nós passar por dificuldades, passar por apertos. Por que não é difícil? Porque ele tem uma promessa para nós, de que ele permanecerá do nosso lado, assim como José, ele fala: vai na tua força, eu estou com você. Como Pedro, 5 anos atrás eu também fui pescar. Saí para pescar. E no meio das minhas andanças, daquilo que estava projetado para mim, eu também, como Pedro, falei: não é para mim isso aí. Até que um dia eu fui confrontado com a mesma palavra de Pedro: você me ama? Ah, Senhor, tu és a paixão da minha vida. Tu és tudo que eu tenho. Então cuida das minhas ovelhas. Tu és tudo, Senhor. Sirva a minha igreja, sirva a minha congregação, sirva o meu corpo. A Páscoa, acima de tudo, ela aponta, irmãos, para a congregação, para aquilo que o Senhor desejou, porque a Bíblia diz que Ele veria o fruto do penoso trabalho da sua alma.
Isaías 53 é tremendo, porque vem só pancada, só sofrimento, só ser moído, né? Ele é pão porque ele foi moído, ele é azeite porque ele foi prensado. Mas a recompensa é que ele, no final, ele veria o fruto daquilo que ele fez. O Senhor conta conosco, de verdade. O Senhor, Ele não nos escolheu por escolher, Ele conta. Ele me deu dons. Alguns de vocês aqui receberam dons. Aqueles que vão estar aqui hoje para ser apresentados, receberam dons. Pessoas que servem sem querer nada em troca. Servem sem querer uma retribuição, servem apenas porque amam o Senhor. O Senhor nos chamou, irmãos, para isso. E eu queria nesse momento agora chamar esses irmãos aqui. Porque hoje, irmãos, nós estamos aqui não para a mudança da nossa história, mas para testemunhar a mudança da história daqueles que vão ser consagrados, legitimados. Essa noite eu queria chamar aqui Edilberto, que a partir de hoje será chamado pastor Edilberto. Eu queria chamar o pastor Bruno, que já era pastor, mas hoje ele é legítimo pastor da Igreja Batista da Restauração. Queria chamar a evangelista Flávia. Pode aplaudir, que essa daí é evangelista mesmo. Amém? Queria chamar os diáconos. Deixa eu ler uma palavra aqui. Antes de chamar os diáconos, a gente aprendeu no passado resistir o diácono, né? Os diáconos são pequenos pastores. Os apóstolos fazem uma reunião para dizer assim: olha só, não é bom que a gente fique servindo as mesas. Vamos levantar homens de Deus para fazer isso, para dedicarmos a palavra. Eles eram apóstolos. Mas as exigências de Timóteo são as mesmas de pastor. Mesma coisa. Ele diz assim, ele fala dos pastores, ele diz assim: deve governar a própria família, ter os filhos sujeitos a ele com dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. E também ter boa reputação dos de fora, para que não caia no desmérito. E aos diáconos, igualmente devem ser dignos, igual aos pastores. Homens de palavra, não amigos de vinho, nem de lucros desonestos. Deve-se apegar ao ministério da fé com a consciência limpa e devem ser primeiramente experimentados. Foi assim aqui ou não? O que eu falei? Eu vou ficar olhando vocês. Sim ou não? Foi ou não foi? Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres sejam também dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Foi por causa desse texto aqui, que falou do diácono e da mulher dele, eu levantei ainda esse ano. Ano que vem vai ter mais. Amém? Eu queria chamar aqui Anísio e Cláudia. Respectivamente a nossa secretária
adjunta que vai virar a segunda secretária. Amém, Tatiana? E o nosso administrador. E cuida aqui do templo, que conserta as coisas. Ele e José. Eu queria também aproveitar agora, chamar o José e a Márcia. Amém? Essa mulher linda aí, e o seu marido lindo, mais lindo ainda. O homem sempre é mais bonito, né, amor? É, a mulher. De vez em quando vocês vão ver ela lá na cantina servindo. E o José também é aquele. O José é o nosso jardineiro. Jardineiro, Jesus foi confundido com o jardineiro. Pegou a visão? Então é um bom princípio isso. Eu pergunto assim: o que Maria viu em Jesus que ela confundiu com o jardineiro? Quem já foi em Israel? Eu já fui. O túmulo de José de Arimateia é dentro de uma vinha. Muita vinha, muita oliveira. Eu penso que Jesus estava ali contemplando todo aquele lugar e ele estava mexendo e Maria confundiu ele. E a Bíblia diz que ele é o agricultor. João diz, eu creio nisso, irmãos. E por último, irmão Ângelo, irmã Sheila, queria um aplauso, Jesus, por esse casal. Casal lindo, maravilhoso. Amém? Está aqui, irmãos, essa turma aqui que está sendo apresentada à igreja. Eu quero fazer algumas perguntas. Vocês estão prontos para servir? Está pronto mesmo? Porque tudo que eu falei aqui, um dia recaiu sobre a minha vida, não como peso de obrigação, mas o peso de responsabilidade. Estar na frente, irmãos, servindo a igreja, orientando a igreja, dando à igreja um pouco do seu tempo, que talvez seja pouco, mas dar com excelência, é um chamado e é um privilégio. Então, antes de apresentar vocês e descer óleo sobre a cabeça de vocês, eu queria também chamar mais 2 casais e apresentar aqui embaixo, que não fazem parte do diaconato, não servem como pastores, mas são líderes na casa do Senhor. E eu falei com o Senhor, e o Senhor revelou no meu coração, eu preciso apresentar esses 2 casais. Eu queria chamar aqui Fernando e a Josiane, que fazem parte do Ministério de Louvor, e eles são líderes. Amém? E eu queria chamar também o casal que muita gente não vê a importância, mas que são, assim como os descendentes de levitas que ficaram ordenados a cuidar do templo, ninguém via que eles faziam faxina. Esse casal tem feito e cuidado da casa do Senhor com excelência, irmãos. Eu não poderia deixar de lembrar e apresentar à igreja para que eles sejam muito carinhosamente honrados. Fica aqui de frente para a igreja aqui. Eu queria chamar a Helena, que deve estar trabalhando, e o Roberto. Vem cá, Roberto. A Helena, ela fica na cantina fazendo as coisinhas para a gente. Aí ela vem ver a palavra. Aí antes do apelo ela corre para lá. E ela está toda descabelada. Fica aqui na frente. Está aqui, irmãos, diante da palavra que eu dei, as pessoas que o Senhor, nesse ano de 2025, eu já queria que fosse 26 para mudar o governo, mas é 25, que estão aqui para poder ser apresentados. Eu queria que a igreja ficasse de pé esse momento. E nesse momento agora eu vou pedir, começando pelos pastores, porque depois os pastores vão me ajudar a ungir.
Pastor Gilberto. O óleo lhe representa unção. Unção, irmão, significa chamado e encargo. A palavra Messias significa ungido, escolhido. Nada mais. O óleo não tem poder de nenhum em si. O poder está apenas na palavra. E o poder está na escolha. E na autoridade do nome de Jesus. Nesse momento agora eu consagro Gilberto Cardoso como pastor. Pai, nós consagramos a vida do teu servo. E nós cremos, Senhor, que assim como o Senhor escolheu aqueles 12 discípulos e deu a eles autoridade, como igreja do Senhor, nós reconhecemos a autoridade que teu Espírito dá ao teu servo. Pai, que ele seja íntegro, que ele tenha sobre ele a mão do Senhor. Não se esqueça de que foi o Senhor quem o chamou. Pai, que não foi nenhum homem. Pai, que não foi emoção, não foi, Pai, deliberado, mas foi liberado do teu altar. Hoje nós tornamos como igreja legítimo, Pai, a função e o ministério pastoral na vida do teu servo. Que ele seja, Pai, um homem para ouvir a tua voz. Senhor, dá a ele sabedoria, dá a ele discernimento, para que onde ele for e onde ele andar, Pai, a palavra do Senhor esteja na sua boca. E como a promessa do Senhor de vida eterna e promessa de salvação possa, Pai, fluir para vidas aos 4 cantos da terra. E aonde ele pisar a planta dos seus pés, Pai, que a bênção do Senhor e a paz que excede o entendimento venha através da vida do teu servo. Toma a vida de Gilberto, em nome de Jesus. Pai, agora nós legitimamos a vida, Senhor, do pastor Bruno. O teu servo já andou, Pai, por momentos da sua vida que pensou também em desistir. E assim como Pedro esqueceu do seu chamado, mas o Senhor não esquece da unção. E essa noite, Pai, o Senhor está renovando a unção. Pai, o Senhor está renovando a unção do pastor Bruno. Pai, toma pela mão, conduz o teu filho, Pai, a profundidade do relacionamento, que a sabedoria, Pai, a destreza, a ética, aquilo que o Senhor já deu a ele, Pai, o dom de pregar, Pai, multiplica os seus dons. É assim como aquele homem que apresentou 5 talentos e o Senhor multiplicou os talentos. Pai, faça na vida do teu servo. Dá a ele um coração contrito, humilde. Dá a ele um coração quebrantado. Pai, faz ele, Pai, olhar para ti com um olhar de graça, que ele veja e alcance no Senhor a graça que ele precisa. Responda ao teu servo. Responda ao teu servo, porque as respostas estão em ti. Nós como igreja consagramos a vida dele, em nome de Jesus. Levanta sua mão para cá. Eu quero que você ore pela vida da Flávia. O Senhor resgatou, irmãos, tem resgatado uma cidade chamada Arraial do Claro. Começou na vida dessa irmã. E eu tenho certeza que Deus tem algo muito precioso para Flávia. Mas assim como todo pastor, evangelista leva a pancada, nós precisamos cobrir nossa irmã de oração. Porque o trabalho de evangelista é o trabalho de levar boas novas. E a palavra diz que muitos daquela época foram perseguidos e apedrejados porque pregaram o nome de Jesus. Todo evangelista precisa de cobertura de oração. Então eu quero que nesse momento agora você levante sua mão e comece a declarar vida, proteção para a vida da irmã Flávia. Pai, em nome de Jesus, está aqui tua serva Flávia Prachete. E nós, como igreja do Senhor, consagramos a sua vida. Pai, ela hoje está sendo apresentada na terra, mas ela já é reconhecida no céu, porque no céu o Senhor tem recebido as vidas, Senhor, escrito dia após dia, vidas que estão sendo salvas pela pregação do Evangelho.
Pai, dá a ela a sabedoria e a destreza para que quando falar o teu nome, vida emane, Pai, da sua língua, vida cresça para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. Senhor, assim como o Espírito do Senhor foi declarado e vem dos quatro cantos, o Senhor tem levantado uma geração de evangelistas e missionários, porque o missionário é um evangelista, e nós consagramos a vida dela, Pai, seja com seu esposo Cláudio, seja com a sua família, Pai, eu quero, Pai, ver um milagre de Deus acontecer na família Praxedes, Pai, eu declaro cura, Pai, não só sobre os filhos, mas toda a família, sobre, Pai, a família do Rafael, a família, Pai, do Alex, todos eles, o Senhor entregou a tua filha, e nós consagramos a vida deles agora, em nome de Jesus. Aos diáconos, pode ir ajoelhando. Continue orando, igreja. Pai, nós consagramos aqui esse casal, Cláudia e Anísio. Senhor, dê a eles paciência, dê a eles força, renova, Pai, as forças dos seus filhos. Pai, dê a eles provisão, porque a tua provisão, ela é inegável e ela é justa. Por isso, nessa hora, agora que nós apresentamos esse casal, toma eles, Senhor, nos seus braços. Toma eles com mão forte e faz desse casal, Pai, um referencial. Que a terra conheça, Pai, que a tua igreja existem servos que são servos de orelha furada, que decidiram fazer, Pai, coisas que ninguém quer fazer, como lavar, limpar, carregar uma cesta básica. Senhor, não fazem pelas pessoas, mas fazem por amor ao Senhor. Toma a vida também, Senhor, do José, Yosef. Esse nome, Pai, que nós cremos que é o nome do penúltimo filho de Jacó, que assim como José foi no Egito, um homem cheio de sabedoria, usa também a vida do teu servo com sabedoria, que permeie sobre ele o temor do Senhor, que o temor do Senhor fique sobre a vida dele, sobre a vida da Márcia. Pai, leva, Pai, seu filho, seu neto, seu outro filho que está no Acre, meu Pai, guarda essa família, porque a tua palavra tem uma promessa para nós. O Salmo 128 diz: e verás o filho dos seus filhos e a paz sobre Israel. Pai, faz desse casal um referencial, Pai, que a vida deles, Pai, seja do Senhor, que ao acordar eles lembrem que foi o Senhor quem os chamou para esse ministério. Toma esse casal, toma também, meu Pai, agora a vida da Sheila e a vida do Ângelo. Senhor, o Senhor tem separado esse casal com algo especial, o Senhor mostrou para mim. E a tua palavra diz que o Senhor é quem nos escolheu. Coloca na boca do teu filho palavras de sabedoria. Senhor, Paulo certa vez disse: quando eu era menino eu fazia coisas de menino, mas hoje, como homem mais velho, penso como homem mais velho. O Senhor dará palavra, o Senhor dará direção, o Senhor mostrará ali no arraial o que o Ângelo vai fazer. Aquele lugar onde ele está plantado, Senhor, é um lugar onde ninguém acredita, Senhor, que tem jeito, mas a tua palavra diz que tem jeito. A tua palavra diz que naquele lugar onde há morte vai haver vida. E eu declaro, Senhor, dá a ele essa sabedoria, dá a Sheila, Senhor, entendimento, porque é aquela que serve, aquela que ajuda, porque ela é a ajudadora dele. Dá a ela, Senhor, mais do que tudo, um coração, Pai, cheio de amor. Dá a ela um coração cheio de amor. E que tantas vidas, assim como chegou o Maico e a Marielle, tantos casais venham através desse casal e que eles possam te servir nessa casa, para a glória do nome de Jesus. Nós abençoamos também os levitas da casa do Senhor, os levitas responsáveis pela limpeza, pela ornamentação desse templo que representa uma mexicana, um pequeno tabernáculo.
Não aquele tabernáculo de Jerusalém que Jesus destruiu e ele disse: reconstruirei o tabernáculo de Davi em 3 dias. Não aquele, mas a congregação dos seus santos que se reúne, e ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Está aqui, Pai, o seu zelador. Tribo de Merari, que na simplicidade eles possam ministrar os nossos corações, que nós possamos, pelo menos, Senhor, agradecer cada oferta, cada dízimo, cada dia que nós chegarmos aqui e vermos esse templo limpo, sabemos que o Senhor levantou esse casal para honrar a tua casa. Toma a vida do Roberto, Senhor. Dá ao Roberto também sabedoria, todos nós. E dá a ele, Senhor, uma palavra. Dá a ele uma voz, Pai. Que demônios que se levantam contra esse lugar, às vezes para roubar, sejam destronados e destruídos naquela porta. Que eles não passem daquela porta. Porque as únicas portas que vão ser destruídas serão as portas do inferno. Porque elas não prevalecerão contra a igreja. Porque a tua igreja está viva. Toma também a Helena, que suas mãos sejam ungidas, para toda vez que preparar, Senhor, o alimento para a tua igreja, esse alimento seja santo, porque tudo é teu. Agora toma esse casal, Senhor. Assim como no tempo de Asaf e de Davi, o Senhor levantou homens e mulheres que ministram na tua casa. Toma o Fernando. Deus mandou te dizer algo, Fernando. A unção está com você. Quando você canta, Deus fala através de você. O Senhor acertou quando te escolheu. E me surpreendeu porque eu só ouço a voz e falo: Senhor, é Ele mesmo. E Deus falou: esse é o meu filho. E diante de tantas coisas terríveis que você passou, Deus te deu o privilégio de servi-lo no altar. Porque Ele diz: os meus levitas, eles têm uma porção. Eles não vão ter terra, eles não vão ter bens, eles não vão ter nada. A porção deles, a herança deles sou eu. Levitas que ministram na casa, que você tenha essa sabedoria e você tenha esse temor, que quando você pegar o microfone ou a guitarra, saia luz, saia unção. E Josi, esse coração de evangelista que você tem, Deus te trouxe para ser auxiliadora, para ser cooperadora. E assim como Maria Madalena, que era cooperadora, ela não era esposa de Jesus, como dizem no mundo, não. Mas ela tinha temor. Ela sabia que servindo, ela estava fazendo algo precioso para Deus. Que você tenha essa sabedoria. Que Deus continue te usando. E cada voz que for liberada, cada palavra que for liberada do altar, chegue como incenso suave ao trono do Senhor. Nós apresentamos esses nossos amados aqui e nós concordamos como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir, igreja. Declaramos. Podem sentar. Aliás, Michele louvou, sobe, o resto desce. Essa primeira ceia, irmãos, eu queria chamar o pastor Edilberto, pastor Bruno, irmã Flávia. Só. Irmã Flávia vai com as 2 de pãozinho na mão. Eu vou pedir os pastores para servir a ceia. Os diáconos podem descer, hoje vocês estão de folga. Hoje vocês vão receber das mãos dos pastores e da evangelista Flávia. Se a pastora Rosineide quiser ajudar a Flávia, ela já vi que ela foi. É serva, amém? A pastora Rosineide é serva, amém? Glória a Deus. Isso. Eu quero tocar mesmo.
início era essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu parar no chão, ele veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceu, o céu tu rompeste, a tumba vazia está, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o rei, tua glória, tu é a glória, acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de
Jesus fez essa ceia, antes de ir para o Getsemane, a Bíblia diz que depois de terem cantado um hino, depois de terem cantado o Halel, foram ao Monte das Oliveiras. Jesus, ele entendia muito bem o que ele iria fazer, mas só no Getsemane ele entendeu o peso. Ele aceitou morrer. Ele disse: esse é o meu corpo que será partido por vós. E ele levanta o cálice e ele diz: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Os Salmos 113, 114, 115, 116, 117 e 118 falam isso. O Jesus, ele cantou. E essa música que nós vamos cantar enquanto estivermos cantando, você vai olhar para a pessoa que está ao lado e vai dizer para ela: eu vou morar com você no céu. E essa música diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Jesus cantou em hebraico e ele diz: Rodul Adonai Kitov, que Leolam Rasdor. Rodul Adonai Kitov, que Leolam Rasdor. Rodul Adonai Kitov, que Leolam Rasdor. Graças ao Senhor, porque Ele é bom, tua misericórdia é para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, tua misericórdia é para sempre. Rendei graças, rendei graças, rendei graças, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é bom. Rendei graças, rendei graças, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Jesus pegou o pão e ele disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Ele partiu o pão e disse: façam isso em memória de mim. Da mesma forma, ele pegou o cálice e ele levantou e disse: esse é o cálice da nova aliança para a remissão dos pecados. Todas as vezes que comeres este pão e beberes esse cálice, anunciar a minha morte até que eu venha. Pai, nós abençoamos o pão e nós abençoamos o cálice, dizemos: bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, que tira o pão da terra, e bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos deu o fruto da videira. Pai, nós consagramos os elementos dessa ceia e nós santificamos em o nome de Jesus. Pode comer e beber.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então verei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Quantos foram abençoados? Pastor Batista é britânico, ó, 9:17. E nós vamos encerrar esse culto e declarando a bênção do Senhor sobre a sua semana que começa hoje. Amém? Então diga para a pessoa Feliz Páscoa. Para os teólogos, Hag Sameach significa a mesma coisa, né? Para que falar hebraico se você fala português, né? Amém? Feliz Páscoa, que você tenha uma semana de vitória e você vai embora abençoado. Amém? Quantos querem receber a bênção? Arão, foi dado a ele o encargo por Moisés para abençoar o povo depois que saiu do deserto, e eles ficaram no monte, e ele disse que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Mas hoje é festa, nós vamos cantar isso, amém? Que o Senhor te abençoe. Fala pro teu irmão. E faça brilhar teu rosto em ti, que conceda o quê? Tua graça e te dê paz. De noite, tua entrada e saída, o teu riso e o teu choro é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo.
ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém. Deus é fiel. Amém. Amém. Oh, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, não hoje, mas até a volta do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amados, estão aqui os certificados. Desculpe, pedi o pastor Bruno para entregar.